Fala pessoal, beleza? Vamos fazer aqui uma aulinha rápida. Quem já viu, revisa. Quem não viu, dá uma olhada aqui. Vamos falar aqui sobre o plano inclinado, né? Então, nas nossas aulas passadas, a gente, quando definiu os vetores, né, sobre um bloco, vamos continuar falando aqui, imaginando um bloco. E aí a gente pensou num bloco, né, sobre um plano inclinado. Esse plano inclinado tem um ângulo, vou chamar esse ângulo de alfa. E aí o que acontece, né, é que naturalmente nós já vamos ter aqui para esse bloco uma força natural, né, que vai ser a força peso. Para quem não lembrar aqui, né, peso é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. E aí, a gente combinou que o responsável por fazer com que o peso desça, né, essa rampa, esse plano inclinado, não é o peso completo, né, mas uma parcela do peso. Então, quanto mais inclinado for esse ângulo, né, maior é a parcela do peso fazendo com que o bloco desça. Então, maior é a facilidade para o bloco descer. Então, a gente disse que a força, né, ela, como um vetor, ela gera uma aceleração na mesma direção, tá? Então, se o movimento do bloco vai ser descida, né, para cá, então isso significa que tem uma força, né, apontando para cá, é nessa direção, nesse sentido que o bloco vai se mover. Então tem uma aceleração aqui e logo tem uma força para cá. Que força é essa? Ela é uma parcela do peso, é uma parte do peso. E a gente definiu isso como Px. Tá? Uma outra força aqui nesse plano inclinado é a força normal, que é a força de contato, tá, que o plano exerce sobre o bloco. E essa é uma força de resposta pela ação e reação, terceira lei de Newton. Então, se essa é uma força de reação, né, precisa que tenha alguma força oposta a ela para estar causando. Então, qual é a força que o bloco está fazendo sobre o plano? A força que o bloco está fazendo sobre o plano não é o peso em si, tá? O peso está numa direção, a força normal está em outra direção. Então, vai existir aqui uma outra força, que é uma componente do peso, tá? Uma parcela aqui do peso. E essa parcela aqui do peso, que a gente chama de PY, a gente já chamou assim. Então, essa força normal é igual a essa força aqui, esse PY que a gente está chamando, uma componente do peso Y. Então, só refazendo aqui o desenho numa versão maior, né? O que a gente tem então vamos pensar nos pesos, tá? Então, peso, parcela do peso, parcela do peso. Esse é o PY, Px. Vamos colocar o Px, né, como se ele fosse, então, a componente do peso ou a força que vai fazer com que o bloco se movimente na direção que pode se movimentar, que é ao longo do plano, tá? O Py também, não, parcela do peso, ele agora está como responsável por fazer com que o bloco exista uma pressão, né, uma força aqui sobre o plano. Então, quanto menos inclinado for esse plano, maior é o peso sobre o plano e maior, consequentemente, é a normal. Quanto mais inclinado for esse plano, tá, mais inclinado, então isso significa menos pressão sobre o plano, tá? Vamos ter menos uma pressão, vamos ter menos uma força normal aí na vertical. Até que, se o plano fosse, né, se o plano estivesse aqui, tá, completamente na vertical, nós não teríamos uma força normal aqui, certo? E se o plano fosse completamente na horizontal, tá? Então a força normal, ela nesse caso seria igual ao peso. Então, não é esse caso,
nem é esse caso para nós agora. O caso é em parcelas. E aí, vocês podem notar aqui, os nossos três vetores, né, que o x ele é perpendicular ao y, né, então ele forma aqui um ângulo de 90 graus um com o outro. Então, se você pega esses três vetores, você vai perceber que, né, o p ao quadrado é o px ao quadrado com o py ao quadrado. Isso aqui, né, Teorema de Pitágoras. Tá? E de fato, né, isso que a gente está vendo aqui, está vendo num plano inclinado, mas se eu deito a minha folha, né, e esqueço por um momento que isso é um plano inclinado, então o que eu tenho é um plano horizontal novamente, onde a minha força normal que está aqui, né, com peso vertical, e a força que está puxando está aqui, né, uma outra componente, certo? É só para ilustrar. E aí no caso, né, que a gente poderia ter fazendo aqui o desenho. Aqui seria o px, né? Perpendicularmente a ele seria o py. E aqui tem a resultante, que é justamente o peso. Se você ainda não está conseguindo ver o triângulo, transporta esse py, né, para cá, né, somando os vetores px mais py igual a p, né? Ou então transporta o px para cá, né? Py mais px igual a p, né? E aí forma um triângulo retângulo, certo? Beleza, essa é a nossa primeira parte, identificar essa expressão aqui como sendo importante para nós nesse primeiro momento.